Boa noite a todas e a todos e àqueles que assim não se identificam. De início eu gostaria de saudar e fazendo inversão de papéis, saudar os meus colegas professores. Na verdade, todos os anos nós fazemos a colação de grau do ensino médio e é uma festa nossa. A turma concluinte, mas nossa que diuturnamente acompanhamos, dando aula, aconselhando, trabalhando os problemas de cada um, vendo onde cada um pode melhorar e onde cada um pode evoluir. Segundamente, saúdo a mesa, na pessoa também do professor Wellington, em nome do qual saúdo aos demais, em nome do cuidado pelo qual tem com nossa escola. Saúdo também pais, mães, familiares e amigos aqui presentes que confiaram a nós a missão de ajudar, dessa ajuda mútua na educação e no ensino de seus filhos e queridos. Saúdo por fim, mas não menos importante, aos concluintes. Aqueles que me deram o dom e a graça de ter meu nome na turma. Aqueles que durante 3 ou mais anos estiveram assistindo pacientemente nossas aulas, especialmente no meu caso, as nossas discussões de filosofia e de sociologia. E eu gostaria de começar contando uma história. No Oriente é uma fábula que traz a história de um homem que, enquanto dormia, teve sua boca invadida por uma serpente. A serpente alojou-se no seu estômago, de onde passou a controlar toda a sua vontade. A liberdade desse infeliz, a partir deste dia, desapareceu. O homem estava à mercê da serpente. A serpente era responsável por todos os seus atos. Sua vontade já não lhe pertencia. Um dia o homem acorda e percebe que a serpente havia partido e que novamente ele era livre. Deu-se conta então que não sabia mais o que fazer com sua liberdade, que havia perdido a capacidade de desejar, de agir autonomamente. Não há razão para nós temermos o ovo da serpente. Diria o filósofo Theodor Adorno que a serpente ela já existe e ela habita cada um de nós. Especialmente, por exemplo, quando nós ditamos os caminhos que nossos filhos querem seguir. Muito mais para a satisfação própria do que para a felicidade deles mesmos. E aqui eu ressalvo, por exemplo, o parágrafo 1718 do Catecismo da Igreja Católica, que diz que o homem foi feito para a felicidade. Os humanos foram feitos para ser felizes muito mais do que para preencher lacunas sociais. Daqui a pouco eu explico por que eu estou dizendo isso. Também cito um sermão das bem-aventuranças proferido por Jesus, que atesta muito mais a felicidade por meio do serviço ao outro, do altruísmo, da pobreza, do serviço aos que têm fome e sede, aos que choram e aos que são perseguidos, em detrimento dos que têm riqueza, cultuam o status, têm os corações cheios de orgulho e são autossuficientes. Há uma tradição que está sendo implantada em nosso país em uma cultura autoritária, uma crença no uso da força em detrimento do conhecimento, que coloca cada um de nós na posição de portador da serpente, um fascista em potencial. Os espetáculos midiáticos operados pela Polícia Federal cesseiam inclusive as universidades federais. A Universidade Federal de São Carlos, cujo reitor não aguentou a pressão e suicidou-se, e a Universidade Federal de Minas Gerais, mais recentemente. Fazendo espetáculos com prisões de reitores e professores influentes na vida acadêmica, especialmente aqueles que estudam fatos históricos ligados ao resgate da truculência da época da ditadura militar. Se a UFCG permanecer no campo da resistência, certamente nós seremos uma das próximas. Esse tipo de comportamento ele não necessita de racionalização. Ele se limita a utilizar dados intuitivos e imediatos. Não depende de reflexão. Ao contrário, essa postura autoritária e fascista se alimentam de dados que não suportam qualquer juízo crítico. Daí a reforma no ensino médio necessitar retirar
as disciplinas de humanas do currículo, especialmente debilitar as áreas de filosofia e de sociologia. A aposta em soluções de força para solucionar os mais variados problemas sociais revela uma desconfiança com o conhecimento. Um ódio de quem demonstra saber alguma coisa, que afronte ou se revele capaz de abalar as certezas daqueles que preferem a ignorância. Ignorância e confusão, atualmente, pautam-se na postura de nossa sociedade brasileira. O recurso a crenças irracionais ou antirracionais, a criação de inimigos imaginários, a transformação do diferente em inimigo, a confusão entre acusação e julgamento. O acusador se transforma em juiz e o juiz se torna acusador. Chama-se a Inquisição pós-moderna. São sintomas desse fascismo que poderiam ser superados se o sujeito estivesse aberto ao saber e ao diálogo que revela diversos saberes. E é preciso que nós tenhamos cuidado com tudo isso. Especialmente nós que agora podemos, já no ensino médio, trabalhar uma postura crítica do conhecimento, não apenas uma mera memorização, não apenas a preparação para passar numa prova, mas a preparação para a vida. A solução para o problema da serpente, é aceitar o desafio de destruir e vomitar esta serpente que cada um de nós porta e que é capaz de nos conduzir ao fascismo. E é o que ainda é mais difícil, ajudar o outro, aquele que identificamos como autoritário, a destruir e a vomitar também a sua serpente. A receita para induzir o vômito? Doses cavalares de saber e de liberdade. Não há outra alternativa. Diante disso, daquela falsa apologia à felicidade, diversas são ou a autossuficiência, ou a prepotência, ou a arrogância. Diversas são as titulações que nós carregamos e das quais muitas vezes nós nos orgulhamos muito mais delas do que de fato do que somos. Aqui eu gostaria de citar apenas algumas que eu possuo. Eu costumo dizer que eu tenho dois tipos de titulação. Uma titulação que é falsa e uma titulação que é verdadeira. A titulação falsa eu digo, eu sou mestre em filosofia, eu sou concursado da Universidade Federal e eu sou coordenador, ou estou, de pesquisa e extensão da ETESC. Essa titulação ela é falsa, porque ela me leva a achar que eu sou aquilo que eu não sou. Mas eu digo a vocês qual é a minha verdadeira titulação. Só são dois títulos. Primeiro, eu sou filho de Deta e de Antônio Caqueira. E tenho muito orgulho deles. Queria muito que eles estivessem aqui hoje, mas avisei minha mãe de última hora e mulher, né? Não fez as unhas, não fez o cabelo, não fez isso. Eu tenho muito orgulho do que eles são. Nascemos em uma família muito pobre. E não tenho um tipo de vergonha de dizer nem de repetir isso. E eu sou, conforme o título que a própria sala me deu na aula da saudade, um alesado. E eu digo mais, eu sou um alesado duplamente. Primeiro, porque eu me ousei formar em filosofia no ano de 2003, e aqui eu saúdo a professora Leonita, que foi minha professora do curso de licenciatura pela FAFIC, quando sequer filosofia era currículo obrigatório do ensino médio. Ou seja, eu me formei para nada. Não tinha onde trabalhar, não tinha onde dar aula. Quando eu avisei a meu pai que eu ia fazer o vestibular para filosofia, numa faculdade particular, meu pai pensou, mais um para sustentar até a morte. Segundo, sou alesado porque acredito no que faço e hoje sou professor de filosofia do ensino médio por vocação e com o coração. E não tenho medo de dizer, passei 8 anos dando aula na graduação de filosofia aos alunos do ensino superior. Hoje, para grau acadêmico, estou rebaixado ao ensino médio. Rebaixado. Mas eu não tenho o menor medo de esconder que os meus alunos de ensino médio são muito mais empolgados e eu nunca tive alunos de filosofia tão bons quanto os que eu tenho na ETESC. E isso é meta de vocês. Em nenhuma outra modalidade de ensino. Eu costumo brincar porque sou muito matuto. Faço questão de falar como matuto. E então, se os filhos de vocês chegarem em casa dizendo que eu chamei eles de maimota, trambei, alesado,
cabeção. É verdade, eu chamo mesmo. Passei os 3 anos chamando disso. E como eles me chamaram de alesados e deram meu nome à turma, eles também são alesados comigo. É que seguidores do alesado, igualmente alesados são. E para chegar em Cajazeiras, na ETESC, nós congregamos gente de muitos cantos. E eu gostaria de relembrar de onde tanto nós viemos. Então nós viemos de Gravatá com Verônica, uma menina, um anjo de candura, também com um menino, um anjo de candura, né? O lindo Heitor. De Bonito Santa Fé, Evelyn, sempre muito quieta, vive dizendo que nunca estuda para as provas, mas só tira nota boa. De Monte Oreb, a verdadeira princesinha dos montes, nós temos Larissa e Lohane. Larissa, que é sempre última a entender as piadas, mas ri, é o que importa. E é enfrentando essa colação de grau, né? Sem contar que nunca falta um fuxico e uma risada. E Lohane, sempre disposta a ajudar, especialmente se for para calar a turma com seus gritos de silêncio. Um amor de pessoa, só que não. Tão meiga quanto um coice de jumento, e delicada quanto um canto de cerca. Nunca terminei uma prova. Vai mandar notas esse ano ainda? Era a mensagem que eu recebi de Lohane. Do meu sobrinho e torrão, Jatobá, São José de Piranhas, João Vinícius, o polêmico. Se não tiver polêmica, não é João Vinícius, né? Amigo da ETESC toda, menos da própria sala, mas eu entendo, eu também era desse jeito. Fui colega do tio dele, que também era do mesmo jeito. De Iraúna, Iago, que ou está dormindo ou está calado. De inteligência ímpar, mas só se sabe quando a gente conhece. De Triunfo, Francisco Vitor, o tranquilão do fundo da sala. Parece uma coruja, pouco fala e muito observa. Iago, Igor, Jadiel e Natanael são os cúmplices. De Poços, Zé de Moura, Igor Barbosa. Vacinado contra a tristeza, vive mostrando os dentes, parece um ainda. Anda no melhor ônibus, mas o ônibus está sempre quebrado. De São João do Rio do Peixe, Brenda e Érica. Brenda, meiga, divertida, esforçada, tem uma insônia em sala de aula que dá até pena. Além de uma grande virtude, que eu tenho ouvido falar, o amor e o respeito aos animais. E Érica, que nunca fala, mas quando fala, 3 horas depois, ele está procurando onde é que desliga. Ela não para ali, né? Das bandas do Ceará, também minha terra, porque minha mãe é cearense, e a cabeça não nega, né, a herança do Ceará. Nós temos lá de lá para Jamangabeira, Cícero Leonardo. O único que foi para a final comigo no terceiro, nas 2. Além de corajoso, eu não estudei para prova nenhuma esse ano. Foi a fala dele do povo chegou fazer final. Olha, doido de pedra. Ouvi dizer que é o Dom Juan da sala, mas que ainda está encalhado, né? Não dos galanteiros, acontece. De Palmirim, Maianara, disciplinada e estudiosa. Pra vocês terem ideia, ela só fechou 3 bimestres com 10. Só isso e nada mais. E dizem que é ótima conselheira. Vou até adicionar no Face quando precisar. Confirmo. Do Barro, terra natural de minha mãe, de onde eu passei boa parte da minha infância. Pedro Manuel, que é a doçura em pessoa, com quem aprendi muito sobre afeto, diga-se de passagem. Um pesquisador, desculpem o termo, foda com PH maiúsculo. Prova de que abraçar não é coisa de menina. Maria Luísa, a louca dos gatos, da voz inesquecível quando vê algo fofo. E Ingrid Dias, o conforto na hora dos problemas. Tem sempre uma farmácia na bolsa. Adoeceu? Vai na consideração que tem. Da Terra Boa de Aurora, aqui nós chamamos de Aurora. Os que fazem parte da elite pensante. Zé Raimundo, Zé Laércio e Valber. Valber é o amigo de todas as horas. Chega nele dizendo que precisa de algo, que ele está lá. Zé Raimundo é a cruz pesada. Pesada como poucos. O rei da fila. Quer saber como filar PhD. O trauma é pegar carona para casa. Tanto é que na playlist a primeira música é Nessa Longa Estrada da Vida.
José, lá esse assunto nunca falta. Se juntar Ellen, Cícero, Leonardo e Larissa, acabou-se. Ninguém vai na aula. Chegando em Cajazeiras e arredores, nós vamos ter Mariana, do Torto da Liberdade, a que sempre diz o que pensa, do contra, portanto, né? Sempre pronta a superar os problemas e rindo, até mesmo se for quando ela é nervosa. Sou super fã dos cabelos dela. Se ele tivesse cabelo, queria ter igualzinho. Kelly, a responsável por boa parte do que eu estou dizendo aqui, minha informante e a filósofa mais indecisa que eu já conheci na vida. Laura, par de Pedro Manuel na pesquisa, portanto o PH maiúsculo vale para ela também. Roqueira, hippie, gótica, cult, enfim, super cativante. Alguém de que eu vou sentir muita falta lá. Igor José, sonso. Nunca soube se o silêncio de Igor era timidez ou era excesso de onda das coisas que a gente ensinava, porque era aquele sorrisinho assim, sabe? Se bem que suspeitei que o silêncio dele era só na nossa frente. Yasmin, que devia figurar em outra turma, mas adianta aqui como uma chorona fina, quando você jura que ela vai ficar reprovada, fica com ódio porque na prova ela não errou nada. E ela chorou a semana todinha. Carol, outra esquentada, morre qualquer coisa do lado dela. Barulho na sala, dá logo um grito. E todo mundo se cala, mas no amor de pessoa. Pedro Leonardo, permita-me elogiá-lo sem diminuir sua masculinidade. E para tanto uso palavras de Maria Thalita aqui presente, minha diva, você é o homem mais sensível que nós já conhecemos. Vaidoso não, amolesta. Sarcástico, niilista, não mude seu jeito de demonstrar o que você é e a sua masculinidade e sua sensibilidade. Isso não é contraditório. João Vitor é aquele que só conseguia ouvir a voz na aula da saudade. E ninguém diga por quê. Pela caridade. A inveja mesmo de João Vitor também é dos cabelos, lisíssimos, né? Letícia Pereira, outra sonsa. Da onde desentendida, mas nunca se iluda. Ela quer ver o circo pegando fogo e ela comendo pipoca. Bem mas é muito simpática. A simpatia é seu principal atributo. Minha gente, alguém já ouviu a voz de Bárbara? Aliás, Bárbara fala, porque nem presente Bárbara responde na chamada, né? Mas Bárbara com seu silêncio e com sua presença sempre firme, quase sempre no mesmo canto, né, Bárbara? Nos 3 anos, né, ali no mesmo canto. Letícia Alencar, 2 palavras: timidez e incompetência. Se eu tivesse nascido mulher, eu queria ter sido Letícia. A Isa, de uma beleza peculiar. Alguém já viu a Isa chegar na hora certa na aula? Eu nunca vi. A Isa já começou a dieta? Toda vez tem a hora de prestar contas e de se vingar, né? Estou falando de quem? De Ellen. Uma raiva curtida desde o primeiro ano. Uma manhã, na aula de Sociologia, eu venho sempre com muito bom humor, né, da aula de Sociologia, só que não. Ao trocar esta jovem de lugar, eu sou surpreendido com um chute numa carteira, que a carteira foi bater no quadro. Pense numa raiva grande. Agora, Ellen tem muitas pérolas, né? De bagarito a pegar 2 coelhos com a caixa d'água só. São as pérolas de Ellen. E Johan, juntamente com Kelly, ou filósofo. Especialmente se for no NEC, depois de meia-noite, numa festa. É uma filosofada que eu jamais vou esquecer. Nunca vi levando um livro para casa. Pode ir lá, tá tudo trancado no armário da televisão. Agora é a hora do filho de Clébia. Quem é? Samuel. Que não deixa os cabelos de João Vitor para trás, né? Porque também tem, fica se amostrando, porque tem os cabelos bons, né? Samuel, jogador de vôlei. Jeidson e Jadiel, calados e tímidos, mas se der cabimento, conversa para mais de ano. Cultos,
E a principal característica, não há uma discussão e um debate que eles não se façam presentes. E se façam presentes de modo muito inteligente e muito competente. Andrew, cara das exatas, bolsista de Thalita, leitor de tudo no mundo, o indiferentão da sala, indiferença é o nome dele. Não possui muita intimidade com quase ninguém, mas um menino de ouro. Os dois Vinícius, Alencar e Alexandre, um é o safadão, o outro é o produtor. Enquanto um é a cara do cantor, o outro, a gente jamais vai esquecer das playlists da viagem de Petrolina, né? Ai, não. Misericórdia. Eram todos por conta de Vinícius. Alice encabeça um grupo do qual falarei também adiante. Quer mais drama? Pode procurar Alice. É com ela mesma. O seu comprimento é o oposto do tamanho do seu coração. Clara, uma menina super simpática, de riso e amizade fácil, inveja branca de seus cachos. E agora eu vou partir para dois grupos e vou encerrar. Primeiro, os chamados meninos de Antunes, os filhos de Antunes, especialmente do segundo ano. E é curioso falar dos filhos de Antunes, porque embora Antunes seja progressista, seja de esquerda, confesso, os filhos de Antunes são de direita e são ortodoxos. Pode uma coisa dessa? Isso é a maior prova de que a tal da lei da escola sem partido ela é amplamente equivocada, porque nós não conseguimos dizer a eles o que eles devem ser. Não somos nós quem ditamos o que eles são. Eles têm escolhas próprias. Os pais sabem disso também. Natanael, que eu vou passar um ano para entender o discurso. Tanta palavra bonita e tanto filósofo, tanto sociólogo, né? Mas um discurso muito bonito, Natanael. Parabéns. Luan, de quem eu admiro muito a fidelidade ao que crê. No coração uma crença e a fé em um mundo melhor. E eu não poderia jamais deixar de citar Mateus. O radical, o questionador, o subversivo, aliás, qualidades que a filosofia possui, que não podem deixar de ser veneradas e relembradas, mas igualmente questionadas. E o trio do Churumingo. Aquelas que chamaram também de as meninas de Antunes, ou o que eu costumo chamar de as irmãs cajazeiras. Se alguém já viu o Dorico Paraguaçu, que eu não me recordo agora o título da obra, O Bem Amado, pode procurar as três irmãs cajazeiras, que vai ser Ingrid, Sula, Amélia e Rafaela. Vou começar pela ausente. Amélia não fica por trás quando a questão é desbancar Thalia da novela mexicana no drama. Cada amor platônico, queria que ela estivesse aqui. Cada transparência nas roupas de noite. Se deixasse, parecia que estava em Tambaba. Ingrid e Sula, o que o Ceará me botou na cabeça, a Paraíba botou nas bochechas. Aqui reina, Ingrid reina uma mistura de brutalidade extrema com arte de churumingá. Ninguém sabe o que é mais. É a presidente de mérito e por competência desse trio. Desde o primeiro ano que me atormenta. Chora, chora, chora e tira 10. Eu fiz as contas. 24 provas em 3 anos, regulares, 6 provões de mestrado, dá 30 provas. 30 chororôs. Quando vinha a nota, 9,5 e 10, 9,5 e 10. Não sei de nada, 9,5 e 10. Não teve uma única prova que não tenha entrado nessa regra. E por fim, Rafaela. A única que tem juízo das 3. Tanto é que ganhou o título, né, de melhor aluna na sala. Na verdade, está nesta lista apenas porque, e ninguém sabe o verdadeiro porquê dessa associação, das duas doidas a Rafaela. Era a única que tinha paciência de lidar com os 2 nós cegos que eu citei anteriormente. De queridinha de Cariri aos 10 em matemática, uma pisciana como eu, que nunca vai entender uma referência como até hoje eu também não entendi. Por fim, eu quero agradecer a homenagem que me foi prestada por vocês. Eu não sou digno dela, uma vez que nada mais do que fiz foi, além do que a minha obrigação, como professor por paixão e por vocação que eu sou. Eu quero pedir a vocês um favor, e para isso eu vou parafrasear Mário Quintana. Nós nos esqueceremos, mas vamos nos esquecer bem devagarzinho. Boa noite a todos e boa celebração a todos.